Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos abordar o futebol, em especial os representantes de Blumenau. E, curiosamente, o placar do final de semana envolvendo os nossos times terminou com empate em 1-1. No sábado, a ADR jogando diante de Guarapuava. No domingo, o Blumenau fora de casa pelo Campeonato Catarinense da Série B. E neste domingo, no estádio do SESI, na abertura das oitavas de final da Série D, Metropolitano e Tombense ficaram no 1-1. No programa de hoje, eu convidei o Charles Espic, ex-atleta, hoje repórter da Rádio Clube, mas um polivalente que está a serviço do rádio e neste domingo, inclusive, trabalhou no SESI para levar o jogo Metropolitano e Tombense ao público de Minas Gerais. Charles, prazer tê-lo aqui no Meia Hora Esportiva. Ok, obrigado pelo convite, agradeço muito e espero contribuir com esse programa tão conceituado aqui na região. Bom, eu quero te dizer primeiro que eu fico muito feliz de estar aqui porque eu estou falando com um colega de rádio, mas ao mesmo tempo com um ex-atleta. Você começou lá, isso faz muito tempo, no ciclismo, né? Ciclismo, em 1995, com Marcelo Groio. Época do Groio, que ele competia em competições nacionais, internacionais. Um certo dia, em 1995, estava com a minha caloidez na época, andando pela Rua das Missões, era muito jovem ainda, e aí eu vi um ciclista alto, forte, com uniforme da época lá de São Paulo, da Caloi de São Paulo, e resolvi fazer a minha volta e ir atrás dele. Aí conseguia acompanhar o Marcelo, não sabia quem era, né? E aí o Marcelo olhou para trás, viu que tinha alguém lhe acompanhando por um bom trecho e a gente começou a conversar, e ele foi falando quem ele era e tal, ele perguntou se eu gostava do ciclismo, eu disse que eu estava aprendendo a gostar, e, enfim. E aí foi criando uma relação de amizade, a gente começou a treinar junto, logicamente que ele no nível bem superior ao meu na época, né, em 1995. Ele chegou a ser o primeiro blumenauense a ir para uma Olimpíada, né? Exatamente, participou de Olimpíada, campeonatos sul-americanos, ele competiu com Hans Fischer na época, os dois eram muito amigos, né, muitos amigos também, época do Edson Fischer, irmão do Hans também, os dois falecidos. Enfim, eu me espelhei no Marcelo Groio para começar no ciclismo. E você chegou a disputar competições oficiais? Sim, disputei o Campeonato Catarinense durante 8 a 9 anos, precisamente 8 anos e 10 meses. Fui para 2 Jogos Abertos em Timbó, representei Timbó como técnico e atleta também, e Benedito Novo como técnico. Em Blumenau não tive a oportunidade de representar Blumenau porque a equipe já estava fechada, enfim, não consegui uma vaga na época. Mas, de qualquer maneira, valeu a participação, né? Muito. Ou chegasse a colecionar alguma medalha, alguma coisa? Sim, nos estaduais eu fui vice-campeão na categoria aspirante. Eu deveria saber, né? Exato. Pelo tempo que a gente está aí, né? Exatamente, mas na época que eu corria, eu fui para praticamente todas as etapas de estaduais durante esses quase 9 anos. Fui vice-campeão catarinense na aspirante contra o relógio, era 4 por 100 quilômetros, onde 4 atletas se revezavam, né, que tinham que chegar os 4 juntos, e o quarto que passava somava esse tempo, né? Eu fiquei vice-campeão pela equipe de Pomerode, que na época era comandada pelo Hilário Rocha, hoje tem, enfim, ele tem os filhos também que correm ainda. E aí eu competi também em competições estaduais a nível de Master também, com a categoria acima dos 30 anos, enfim, 70, 60 provas eu participei no estado. Pois é, e agora tem toda uma tecnologia, né, com essa modernidade aí. Exatamente. Em tudo. Mudou muito. Naquela época era mais pesada a bicicleta. Bem mais pesada. Hoje em dia, uma bicicleta boa para tu ter um bom condicionamento e um bom resultado, você tem que gastar no mínimo de 15 a 20 mil reais, uma bicicleta de ponta, elite, né? Na época lá a gente não tinha aquela condição toda, era outro equipamento, a evolução veio vindo, né? Então, hoje quem tem o melhor equipamento tem uma boa vantagem de estar lá na frente. Claro que o treinamento também ajuda muito, mas o equipamento... E faziam alguma sacanagem também, né? Tinha bastante. Tinha época do doping lá, tinha bastante. Lá. Tinha. Teve a época da taxinha na pista também, né? Tinha o doping, que era a época de comprimidos, bomba, enfim, né?
e que pouca gente caía, né? Mas no final foi indo. E também tem as taxinhas também, né? Época das taxinhas também. Se fazia de tudo para prejudicar, Tudo, né? tudo. Tem que ser esperto dentro e fora do local, da pista, no caso, né? Em todo esporte tem isso, né? Então, bom, mas você tentou também na marcha atlética, né? isso, depois de um tempo do ciclismo, aí eu dei um tempo que eu casei, né? Arrumei a namorada, encontrei a minha companheira Sueli Vieira, onde sou casado até hoje com ela. Sueli Vieira tem 2 filhas, a Brenda e a Manuela. Aí eu casei, daí sabe que depois de casar, né, Minos? A gente tem que ou escolhe, ou se dedica no esporte 100%, ou casa e trabalha também, né? E eu fui obrigado aí da família também. Aí para minha vida pessoal particular. E daí depois de um tempo no ciclismo, daqui eu parei, casei, e eu tinha que fazer, o meu corpo pedia ali assim, mais movimento, né? Voltar a fazer um esporte. E eu conheci o Sérgio Vieira Galdino, isso já trabalhando na rádio, em rádio. Eu conheci ali o Galdino, eu fiquei sabendo que ele era marchador, enfim. E ele me convidou um dia para fazer um treinamento. Eu fui, gostei e fiquei 1 ano competindo na marcha atlética. Numa competição lá em Itajaí, isso faz 8 anos. Era a Copa Itajaí de Marcha Atlética. Eu fiquei em 10º lugar. O Galdino ganhou e o Sérgio Baggio acabou sendo desclassificado porque ele flutuou, na verdade, né? Ele tirou os 2 pés do chão na passada, enfim. Já foi bem legal. Você falou há pouco do rádio, você hoje faz o trabalho de microfone, é repórter. Mas antes disso, lá na época do ciclismo, paralelamente você trabalhava em rádio na condição de técnico, operador de áudio que se diz, né? Isso, olha só, eu comecei como operador de áudio antes de começar no ciclismo, em 1993. Eu fiquei 1 ano e meio na rádio União FM, do Walter Mick, de Jardim de Barros. O estúdio era na região aí da rua 2 de Setembro, ao lado do cemitério ali da Itupava Norte. A União FM. Isso. Daí eu fui operador lá, fui sonoplasta. Época do disco ainda, do Bolachão. Pois é, ali também evoluiu bastante, evoluiu né? Bastante, E daí foi indo. Daí de lá eu comecei nos Correios, fui carteiro também. Durante 4 anos e meio fui carteiro, com muito orgulho. E também fui operador. Depois de um bom tempo, fiquei desempregado. Em 2006, estava passando por um momento delicado na minha vida. Estava sem emprego e, bom, o que eu vou fazer da minha vida, né? Com a minha idade, eu pensei, mas eu já fui operador de áudio, já fui sonoplasta. Peguei um telefone, e achei o telefone da Rádio Clube de Blumenau. E liguei lá, atendeu Edmilson Flores. E ele falou, olha, aqui a gente não tem vaga, mas tem vaga da Rádio Nereu Ramos. E eu liguei para lá, a dona Elzira me atendeu, que era financeira na época, me atendeu. E a gente marcou uma entrevista comigo e tal, daí eu fui operador da Rádio Nereu, isso em 2006, final. Aí passando 1 ano de operação técnica, eu ficava na parte da noite, Minoso. E à noite o seu Paulinho, o seu Paulo Vieira, que também é ali proprietário da Rádio Nereu Ramos, ele ligou para lá um dia de noite e eu atendi. Rádio Nereu Ramos, boa noite. Eu disse, mas quem é que fala? É o Charles. Ô, Charles, mas tu tem uma voz para a rádio. Será, seu Paulinho? E daí foi indo, ele pegou e pagou 1 ano de curso ali para mim, numa aula de locução. E aí foi indo. E aí você está até hoje. Aí eu fui para a Rádio Clube, daí a Clube foi outro, né? Eu fiquei 6 anos na Rádio Nereu Ramos e ganhei um convite para ir para a Rádio Clube. E estou há quase 2 anos na Clube. Você faz reportagem geral, mas acompanha, como dissemos na abertura do programa, o esporte também. Fez muita reportagem esportiva na Rádio Nereu, inclusive, e eu sou testemunha disso. Certo. O Meia Hora está quase o nosso agente hoje, né? Mas, enfim, devidamente apresentado, Charles, então agora nós vamos falar do jogo que você transmitiu. Qual foi a rádio mesmo, lá de Minas? Rádio Mais FM, da cidade de Tombos. Cidade de Tombos, tem 9.500 habitantes. É Tombos Carangola. Essa rádio, ela é ali dessas 2 cidades. Pois é, você... Zona da Mata. Você faz o trabalho aqui na Rádio Clube, mas fica de chama fria ali para as emissoras de fora. Exato. Isso acontece muito, inclusive. Vamos ver como foi a rodada, então, de abertura das 8avas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Os jogos disputados neste final de semana. O Ituano venceu o Motoclube por 1-0. Operário e Brasil empataram em Cuiabá em 0-0. No Rio Grande do Norte, Globo 1, Jacupiense da Bahia 3. Em Belém, Remo 1, Brasiliense 2. Em Anápolis, Anapolina 1, Rio Branco do Acre também 1. Em Macapá, no Amapá, Santos 0, Londrina 1. Em Caruaru, estado de Pernambuco, Central 0. Confiança do Sergipe 1. E aqui em Blumenau, no estádio do SESI, jogo que nós acompanhamos,
Metropolitano 1, Tombense também 1. Agora, no próximo sábado, dia 4, a inversão do mando de campo para sabermos quem é que vai chegar entre os 8 melhores. O Metropolitano, neste domingo, ficou no empate 1-1. Tomou um gol que não esperava em casa, porque agora, a partir dessa fase, o gol tem peso dobrado, é o que chamamos de gol qualificado. Então, vamos ver como é que foi o jogo. São imagens da RIC TV Record. Aí está os primeiros momentos da partida, a jogada errada na saída de bola, o Reginaldo entregou, e aí o Elvis corre, entra pela grande área, é cercado, o juiz da partida entendeu que foi penalidade, né? Na disputa de bola do Reginaldo com o jogador atacante do Tombense. Flávio Rodrigues Guerra, do estado de São Paulo, apitou o jogo, marcou pênalti. Confesso que na hora fiquei com dúvida, a maioria dos colegas acharam que foi pênalti, você também, né? Achei que foi o pênalti, né? Agora ali no lance, de novo, não dá para ser bem claro, né? Mas a impressão chegou muito pesado, né, o zagueiro do Verdão. Né? Vamos ver o Anselmo na cobrança e o Dida cai no canto direito de frente. E a esposa do Dida sonhou que ele ia defender. Sonhou. E que era para ele cair nesse canto. Pelo menos foi o que ele disse ontem no rádio, depois do jogo. Muito bem o Dida nessa defesa, né? Foi que nem o Tafarel na Copa. E isso foi a 5 minutos no começo do jogo. A jogada de ataque da equipe do Tombense, o envolvimento total na defesa da equipe do Metropolitano, né? A troca de passes, o lançamento lá na frente para o Francismar, que chuta, o Dida toca na bola e ela vai para o fundo da rede. Isso no primeiro tempo. Foi uma falha do Dida, será? Ele acabou defendendo, eu acho que não foi para tanto, mas de qualquer maneira. Agora veja o gol de empate da equipe. Não, teve, isso aí foi na comemoração ainda do Tombense. Vamos ver de novo, já que tu falasse se o Dida falhou ou não. A bola do Francismar, ele chuta, ele cai com o braço, forte, né? parece que ele toca para dentro do próprio gol. A bola veio quente também, né? É. Tá muito em cima, queima a roupa, fica difícil também. Agora acontece o gol, né? O Carlos Alberto cobra o lateral, a bola passa por toda a extensão da área e o Marcelo Cordeiro aparece no lado esquerdo da marca do pênalti por trás da zaga para 9 minutos e meio do segundo tempo empatar o jogo, dando números finais ao marcador. Lance limpo aí? Não foi falta no zagueiro do Tombense? Eu fiquei na dúvida. Exatamente. Uma trombada, né? Isso. Os dois vieram na corrida. Aliás, a arbitragem foi muito cobrada pelos dirigentes do Metropolitano no intervalo do jogo. Quando o time perdia por 1-0, cobraram muito em relação à marcação desse pênalti, né? Os dirigentes do Metropolitano cercaram a arbitragem na saída do intervalo de jogo. Mas, de qualquer maneira, o que nós percebemos foi um Metropolitano dando espaços no primeiro tempo. Até estranhou pela formação do time. O Pingo iniciou praticamente com 4 volantes. Eu digo praticamente porque o Thiago Silva fez um pouco a função de jogador mais adiantado, de aproximação na frente. Mas com Lucas, José Lucas, com Everton César, com Hiroshi, Thiago Silva, quer dizer, com essa contenção de proteção à defesa, mesmo assim não deu certo, porque o Metropolitano deu um espaço para que o Tombense trocasse a bola, passes com tamanha facilidade. Não foi uma boa partida do Metropolitano, não foi. E a saída do Tozinho, a vaia da torcida para o Tozinho? O torcedor não gostou da substituição. Uma vaia, né? muito forte por parte do Tozinho. O Tozinho que marcou contra o Boa Vista, né? Marcou 3 contra o Boa Vista. Eu acho que ele tem crédito para... O próprio Lauro César, que saiu mais cedo, fez 2. O Giovani, que não jogou, fez também um gol lá. Então, os jogadores que fizeram 6 gols na vitória lá, 2 saíram mais cedo e o outro nem jogou. E se esperava que o Giovani, pelo fato do jogo ser em casa e o Metropolitano precisar da vitória, que o Giovani fosse jogar. E acabou que o Hiroshi foi escalado. E aí me surpreendeu. A saída dele. Me surpreendeu exatamente isso. A saída do Hiroshi para a entrada do menino de 16, 17 anos, o Mike. Foi colocado no fogo. Pois é, acho que ele pode ser aproveitado, pode ser lapidado, mas não assim numa fogueira, num jogo difícil. Concordo não que ele tenha você, comprometido, mas até para o restante do grupo mais experiente que espera a vez para jogar. Peraí, mas como assim? Nessa hora? Né? Nesse jogo, eu acho que não cabia ter colocado esse jovem. Deixado o Hiroshi, tá indo bem no jogo, né? Ou talvez o próprio Giovani poderia ter contra entrado. A peça, né? Um jogador mais de frente, mas o Pingo justificou no final do jogo que o Giovani treinou pouco durante a semana, sentiu. Mas ele fez um gol lá e sofreu pênalti em Saquarema e estava muito confiante.
né? Mas, enfim, ele não provou ainda que deve ser o titular do Metropolitano. Essa que é a grande É muito verdade. cedo ainda. Tem que colocar ele para uma Copa Santa Catarina, talvez. É. Competição estadual, enfim. O Maico. Exatamente, é Mas isso, eu digo o garoto. Giovani. Digo o Giovani ainda não provou. Não, mas que o garoto deve... novo lá que entrou lá, sim, tudo sim. bem. Mas não, o Giovani... E ontem Tem que entrar, tem que aproveitar o Pingo agora. colocou o Laércio e o Thales em lugares de Tozin e Lauro César. Também não deu o efeito que se esperava. O Thales entrou e já quase ele foi para a briga contra o jogador ali do Tombense, né? Numa dividida. Pois é, falar em lances, eu acho que o jogo transcorreu normalmente. Nós tivemos um cartão amarelo para o Wellington e um para o José Lucas, né? Eu acho que o trio ele não prejudicou no andamento da partida, Minus. E sobre os dirigentes aí ali discutirem, né, na saída do... A pressão lá de trás. Acho que foi um pouco exagerado, acho que não precisava. A gente respeita muito a direção do metrô, mas acho que não precisava tanto. Até porque o Metropolitano tem um jogo de volta lá e certamente vai ter pressão lá também, né? Com certeza. Vai ter aquela contrapartida. Bom, vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A, que nós tivemos rodada neste final de semana. Sport 0, Cruzeiro 0, Chapecoense e Criciúma ficaram no 1-1 no confronto nosso aqui do estado. São Paulo 1, Fluminense 3, Bahia 2, Flamengo 1, Botafogo 0, Grêmio 2, Atlético Mineiro 2, Vitória 0, Atlético do Paraná 1, Corinthians 0, Santos 2, Goiás 0, Internacional 4, Curitiba 2, chegou a faltar luz em determinado momento do jogo lá no Beira-Rio, e o Figueirense virou o jogo em cima do Palmeiras 3-1 em menos Pegou fogo de 5 minutos. Escarpeiro lá. Eu fiquei acompanhando também pela rádio, foi sensacional a virada do Figueira. Pois é, e o Valdívia tinha a bola do jogo, podia fazer 2-0, deu o passe, perdeu o lance. E o São Figueirense... coisas do futebol, né, Minus? São coisas do futebol. Isso que é legal o futebol, né? Emocionante. Emocionante. Mas olha como fica a tabela de classificação por causa dessas coisas aí. O Palmeiras poderia ter matado o jogo e se deu empate, perdeu o jogo. Cruzeiro líder 53, Internacional 47, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio 43, Fluminense e Corinthians 40, o Santos tem 36 ao lado do Sport, o Figueirense subiu para 32, belo resultado. Atlético do Paraná e Flamengo 31, Goiás 30, Bahia 29, Chapecoense 28, Botafogo 26 e aí a turma do rebaixamento. Palmeiras 25, Vitória e Criciúma 24, Curitiba 23 pontos. O confronto catarinense não fez bem nem a um nem a outro, 1-1, né? Os dois fizeram mal, né? O que preocupa ali é o Criciúma, né? Já está ali na zona de rebaixamento já algumas rodadas. Colocado, né? Criciúma não pode vacilar, senão já era. Deixar para o final. Complicado. Aliviou para o Figueirense, né? Figueirense. Não só a vitória, mas a campanha Está que na vinha 10ª posição. Tinha ganho do Corinthians agora recentemente. Tem que ter agora de banco e pegada para chegar até na 38ª rodada, ficar entre as equipes que não serão rebaixadas. Vamos ver o Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Avaí divide a liderança com a Ponte Preta. A rodada 27 já inicia nesta terça-feira com Icasa e Luverdense, Vila Nova e Ceará, Sampaio e Portuguesa, Ponte Preta e Paraná. Na sexta-feira, América Mineiro e Atlético de Goiás, Santa Cruz e Boa, Vasco e Bragantino, Avaí Náutico, América Potiguar e Joinville. E no sábado, né, além de Avaí Náutico, América Potiguar e Joinville, ainda Oeste e ABC. Vejam a classificação do Campeonato Brasileiro. Como eu dizia, Ponte Preta e Avaí dividem a liderança com 49 pontos, Joinville e Vasco da Gama 47, o Ceará 43. Vai muito bem a dupla catarinense, né? Muito bem. A gente nota ali do Avaí, que é o colíder com 49, diferença para o Ceará são 6 pontos. Uma boa margem, né? Para o Avaí, eu acho que o Avaí hoje é o forte candidato a subir para a Série A. Avaí. Eu acho que o próprio Joinville, mesmo com a derrota para o Vasco fora de casa, é um resultado considerado normal, né? Normal. É. Acho que é possível recuperar, é possível chegar. Ponte Preta, que venceu o Ceará no confronto direto, melhorou. Nesse meio de semana, teremos rodada da Copa do Brasil. Vamos ver os jogos programados para as quartas de final. Nesta quarta-feira, 19h30, 2 jogos. Botafogo e Santos, Cruzeiro e ABC. 10 da noite, América Potiguar e Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. O intruso aí é o América de Natal, né? Que é o intruso que está ali no final, mas o resto é tudo... mas esse ABC também. ABC também, logicamente, ABC e o América, né? Depois Botafogo e Santos, Corinthians e Atlético Mineiro fazem parte dos chamados grandes do futebol brasileiro. Sabe que no final vai afunilando e as equipes de maior, também caixa também, e banco também, jogadores renomados que vão chegando
a final da Copa do Brasil. E é uma competição diferente, viu, Charles? O Flamengo, ano passado, não tinha um time lá, grande time, como o Palmeiras no ano anterior, e ganhou a Copa do Brasil. Né? Ganharam a Copa do Brasil. Depois não deu certo na Libertadores. Vamos falar de Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, porque a bola rolou, né, nesse final de semana no Campeonato Catarinense da 2ª Divisão, lá na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte. O Blumenau fez 1-0 com o Juízo, acabou cedendo empate no segundo tempo, a partida terminou 1-1. O Porto venceu o Hercílio Luz por 1-0, Caçador 0, Camboriú 3, Guarani 1, Concórdia 3, Tubarão 1, Inter de Lages 0. Com os resultados, o retorno da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol mudou em termos de liderança. Antes era o Inter e o Blumenau, agora lideram Camboriú e Blumenau com 10 pontos. Inter 9, Concórdia 7, Tubarão e Porto meia dúzia, Guarani tem 4, Hercílio Luz 3, Canoinhas e Caçador 1 ponto. Na classificação geral, o Internacional já está no quadrangular, tem 1 ponto de bonificação porque ganhou o turno, 29 pontos. Concórdia 26, Guarani 23, Blumenau 22. Blumenau estaria hoje entre os 4, né? Além de brigar pelo título do retorno, briga por uma vaga no índice técnico para chegar ao quadrangular final. Está no limite, né? Com 21, né? Camboriú está colado. Está pertinho. E o confronto de volta com o Camboriú é lá em Camboriú. Tubarão 18, Porto 14, Hercílio Luz 10, Canoinhas 9 e o Caçador 4. Você tem acompanhado alguns jogos aí do Blumenau também, Charles? Sim, acompanhando, ouvindo aí pelas rádios da região, sim. Agora o time faz um bom trabalho dentro de campo. Vira e mexe fora de campo, tem sempre fora, um fato novo. Agora sempre tem alguma coisa. Encrenquinha, né? É. Bom, vamos aos jogos, porque teremos rodada no meio de semana da Série B do Catarinense. Teremos jogos nesta quarta-feira, né, à tarde, às 16h30, lá em Videira, que o Caçador joga em Videira, tem Caçador e Porto. Às 20 horas, Camboriú e Inter. No mesmo horário, Concórdia e Tubarão. Às 20h10, no SESI, em Blumenau, Blumenau e Guarani. Um confronto direto. Hercílio Luz e Canoinhas jogam em Tubarão. Aliás, o Blumenau só perdeu uma partida até aqui, né? Foi justamente no jogo de ida lá em Palhoça, quando perdeu para o Guarani por 2-0. Foi bem no começo da competição, né? Foi pela 6ª rodada do turno, né? Agora, essa última rodada aí, o que ajudou o Beck foi a derrota do Internacional, por Hercílio, que ajudou. O próprio Blumenau, Guarani, que perdeu lá também ajudou. Pro Concórdia, né? Isso, por 3-1. A pena que o Beck ontem não conseguiu a vitória lá, né? E estava ganhando o jogo. O Robson Cidral, né? acompanhou o jogo, né? E pela rádio foi um jogo muito disputado, muito equilibrado, né? O Canoinhas estreando técnico novo, motivado, enfim. Hoje quem é que seria o adversário, fora o Internacional para uma vaga para as finais? O Guarani? Você diz para o acesso? Eu acho que está mais para o Concórdia do que para o Guarani. Mas o Camboriú vem fazendo uma campanha regular, o próprio Guarani, mas o Guarani perdeu, fazendo um jogo difícil. Acho que vai crescer o Tubarão, porque ganhou do Inter, eu acho que isso vai motivar para brigar ali, para chegar nesses 4. Mas o Blumenau, mesmo com tantas dificuldades, eu acho que dentro de fazendo uma boa competição. Vai chegar no quadrangular. A partir dali é outra fase. Exatamente. Quero dar parabéns ao Rodrigo Casca. Que faz um bom trabalho, né? Maravilha. Charles, vamos voltar ao Metropolitano, porque, como dissemos, você fez reportagem ontem para a rádio... Mais FM. Mais FM. Rádio Tombos. Tombos é a cidade onde o Metropolitano vai voltar vai voltar a jogar, mas vai visitar pela primeira vez lá no sul de Minas Gerais. Tombos. Curioso que é uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, né? Não chega a ter 10 mil. A última contagem do IBGE tem 9.700 habitantes. E curioso, Tombos, onde fica o Tombense. E tem esse time... Estádio próprio. Tem um belo time que faz boa campanha, né, nas últimas competições em que disputou, inclusive no Mineiro de 2014. Esse ano ficou na 7ª posição. É um time de empresários, o principal deles é o Eduardo Duran, né, e que tem jogadores experientes, como nós vimos o Francis Marques, jogou no Vasco, né? Sim. Esse Juízo que entrou, ele jogou também no Passou Botafogo. no Botafogo, entrevistei ele ontem também lá. Então, habilidoso também. Dos times que jogaram contra o Metropolitano, no meu entendimento, foi o time mais organizado, o Setombense. O time que tem qualidade de passe de bola, acho que o gramado de novo dificultou não só ao Metropolitano, mas ao adversário também. E essa partida de volta está muito em aberta. São duas equipes com características parecidas no toque de bola. E se tiver condição de gramado lá em Tombos,
Né? Tombos. Os dois times têm... Lógico. Né? A expectativa, se o tempo ajudar, como tu falou, é que teremos aí um bom jogo. As Com duas gols, equipes né? são técnicas as equipes. A impressão são que eu tenho é que vai técnicas. ser um jogo com gols. E se for acima de 2... E tem um bom goleiro, hein? O Victor é um excelente goleiro. Mas ontem Tombense. o Darley, que era o titular, no jogo estava suspenso. Que também é um ótimo goleiro. Não, o time deles é bom. É bom. O Darley deve voltar e o Victor fica no banco. Não perdeu ninguém, tinha 7 pendurados ontem, né? Exatamente. Não, ninguém levou a mão. Só levou o Wellington zagueiro, mas não estava pendurado. Não. O que o pessoal lá da emissora de rádio de Tombos comentou sobre o jogo? Bom, aqueles comentários, eles sabiam que ia ser uma partida surpreenderam com o Metropolitano? Eles estudaram o Metropolitano através de vídeos, né, de jogos gravados, enfim. Eles sabiam que ia ter aqui uma parada difícil, né, mas vieram confiantes. No começo do jogo, você notou que estavam segurando um pouquinho, né? Sim, sim. Até o Victor demorava para botar a bola em jogo, estava segurando 0-0. E quando eles começaram a ter o gostinho ali opa, dá para fazer gol. Ali na questão do pênalti, né? Não, mas ali também naquele momento do jogo em que o Metropolitano cedeu muito espaço. Tinha espaço para o Tombense jogar. Sim, mas enfim, eles estão confiantes em levar. Eles ficaram perplexos, ficaram tristes porque tinha pouca torcida aqui. Mas isso aqui é uma Série D, só isso de gente aqui, até a comissão técnica veio falar para mim, que a gente fez aqui uma certa amizade, 1.500 torcedores, né, Minoso? Estão muito pouco. Lá, no mínimo 4.000 torcedores, a expectativa para esse jogo de volta. 4.000 torcedores, o município não tem 10.000 habitantes. Esse é o detalhe. Uma cidade com menos de 10.000 habitantes, estimativa para o jogo de volta de 4.000 torcedores. A capacidade do estádio lá é 5.000. Estádio Antônio Guimarães de Almeida. E aí nós tivemos aqui 1.532 torcedores para 1.428 pagantes. Metade do que se imaginava que pudesse ir a campo. Decepcionante. Tá certo que choveu, né? Tudo bem, mas desculpa, né? Não é desculpa. A arquibancada é coberta. Lá na geral tinha 100 pessoas. Perfeito. A arquibancada do SESI é coberta. A renda deu 15 mil, a renda 15 mil, né? 15 mil. Pouco. Paga despesa? Acho que nem paga, né? Pouco, não. Pela importância do jogo, não sei, o torcedor, não sei quando é que ele vai a campo, né? Quando é que ele vai a campo de fato. Exatamente. Mas esse é o público fiel do Metropolitano. Agora, Minosso, o Tombense, esse ano completando 100 anos. 100 anos, Tombense. É um clube antigo, 100 anos. É conhecido como Gavião Carcará, da região da Mata. Tombense Futebol Clube, né? Tombense. Gavião Carcará. Então é o Tombense. É o Tombense, não masculino. Não, é o Tombense. Tombense Futebol Clube. Então, a meu juízo, o Metropolitano enfrentou uma equipe de qualidade, talvez a melhor equipe que jogou até aqui nessa Série D, e vai ter dificuldades lá, vai ter que se esperar e muito. É possível classificar, né? É possível. O jogo vai estar aberto para as duas equipes. Já. Com certeza, o Tombense, ele não vai segurar o empate, não. Ele vai para a vitória. O 0-0 serve para ele. Mas ele vai para a O vitória. 1 leva para pênalti, empate com mais de 2 da vaga para o Metropolitano. Quem vencer, leva. Charles, obrigado, hein? Obrigado, Minosso. Obrigado pelo convite. Certamente vamos conversar mais Obrigado. futuramente. Charles Espich esteve conosco no programa Meia Hora Esportiva. Ele é repórter aqui da Rádio Clube de Blumenau, mas faz trabalho de freelance para as emissoras de rádio de fora, como fez para a Mais FM agora no final de semana lá para a região do sul de Minas Gerais, como faz também no futsal e outras emissoras aqui para o estado de Santa Catarina. Assim, amigos, estamos chegando ao final do Meia Hora Esportiva. Um grande abraço a todos e uma boa semana.